Fala pessoal, estou aqui com mais um vídeo para o nosso canal do YouTube e nesse vídeo a gente vai falar de escala de continuidade, ou seja, escala de BIP. Você que fica procurando curto-circuito na placa com a escala de BIP, você pode estar se equivocando e fazendo diagnósticos errados, tá? Você já encontrou, por exemplo, alguma malha que fica bipando, né, dos dois lados ali do capacitor e você muitas vezes acha que tem um curto-circuito ali e faz o quê? Fica tirando componentes, né? Tirando capacitores ali para ver se sana, se consegue resolver o problema do curto e acaba não conseguindo resolver o problema. E você está analisando muitas vezes uma malha que não está em curto-circuito, que está normal, por ser uma malha que tem uma resistência baixa, tá? E eu vi alguns técnicos de eletrônica aí um tempo atrás, né, quando eu fiz um vídeo falando sobre malhas de baixa resistência, eu vi que algumas pessoas ficaram meio que chateadas, alguns técnicos aí das antigas, né, de eletrônica aí, porque disseram que esse termo baixa resistência, esse negócio de malha de baixa resistência não existe. E eu vou mostrar nesse vídeo que existe sim e o porquê de ter malhas de baixa resistência nos aparelhos eletrônicos, não é só celular, tem alguns outros aparelhos eletrônicos que também tem, tá? Então eu vou explicar aqui o porquê e vou explicar para vocês aqui a forma certa de medir essas linhas, beleza, pessoal? Para que você não fique equivocado quando estiver analisando saídas de Power Manage, por exemplo, né? Que é o gerenciador de tensão principal aí da placa dos smartphones, beleza? Então fica até o final desse vídeo porque você vai aprender bastante. Eu vou mostrar tudo de forma detalhada aqui na prática e tudo mais. Eu já peço que você deixe o seu like. Ó, eu só peço que você deixe o like. Tem 1000 pessoas, 2000 pessoas que assistem o vídeo e apenas 200 pessoas deixam o like. Pessoal, deixa o like porque o like nos motiva muito, tá? E também você diz para o YouTube que aquele vídeo é interessante, que o vídeo é bacana. E o YouTube acaba recomendando os nossos vídeos para mais pessoas. E isso é bom, né, para o nosso trabalho aqui no YouTube, tá? Então não se esqueça de deixar o like, deixar o teu comentário, que é importantíssimo também, e se inscrever no canal se você não é inscrito. E ativa também o sininho de notificação para você receber os nossos vídeos logo de primeira aí quando a gente postar, tá? Estamos postando 2 vídeos por dia, um pela parte da tarde ali, das meio-dia até 1h, e à noite, a partir das 7 horas até as 8, a gente também está postando outro vídeo. Então fica ligado aí no nosso canal, que a gente está postando vídeo pra caramba e isso vai ajudar muito você a resolver vários problemas na placa. E lembrando, se você ainda não é aluno do nosso treinamento Reparo Avançado GSL Tech, o nosso treinamento está com uma oferta imperdível de atualização, custando apenas R$ 247. É isso mesmo que você escutou, R$ 247, podendo dividir até em 12 vezes, não vai sair mais do que 12 de 25 e alguma coisa, tá? Então aproveita aí a promoção, assim que a gente finalizar a atualização do nosso curso, o treinamento volta para 497 e aproveita aí a atualização, porque você vai estar comprando o treinamento num período muito bacana, num preço muito acessível, beleza? Lembrando, o nosso treinamento é vitalício, suporte ao vivo e online 2 vezes por semana, na quarta-feira a partir das 19h30 e na sexta-feira também a partir das 19h30, beleza? Vamos para o vídeo. Vamos lá, pessoal. Presta atenção aqui, tá? Eu quero que você entenda uma coisa. Primeiro, o seu multímetro que você tem aí, tá? Seja qual for o seu multímetro, esse multímetro, quando você usa a escala do BIP do seu multímetro, a escala de continuidade, você vai, digamos assim, medir uma malha, tá? E se essa malha estiver abaixo de 70 ohm, o seu multímetro já pode apitar, tá? Então, a depender do multímetro, tem multímetro que apita abaixo de 70, tem outros que abaixo de 50, tem outro que abaixo de 40, abaixo de 30, abaixo de 20, tá? Esse aqui da Sunshine, abaixo de 50 ohm, ele já quer apitar. Esse aqui também, tá? E a maioria desses multímetros que a gente usa aí na nossa bancada, né, entre 200 a 500 reais mais ou menos, ele tende a bipar quando a gente vai medir uma linha que tem uma resistência abaixo de 70 ohm, tá? Então é importante você saber que temos malhas nas placas, tá, eletrônica, nas placas dos
celulares, por exemplo, né? Especificando aqui, a gente trabalha com celular, então na placa de um celular tem malhas que tem uma resistência abaixo de 70 ohms e ela vai estar normal. Digamos assim, ela foi projetada para trabalhar com uma resistência baixa de fato. Eu vou explicar nesse vídeo até antes de eu terminar aqui, eu vou explicar o porquê que ela tem uma resistência baixa, tá? Para que a galera aí, né, da eletrônica geral não fique aí condenando os técnicos que trabalham com manutenção de celular por usar esse termo de resistência baixa. Eu já vou explicar o porquê que a resistência de fato é baixa. Então a gente sabe que o multímetro ele pode apitar, tá? E eu vou pegar aqui uma placa para mostrar para vocês uma coisa que é importantíssima, tá? Vamos lá. Eu vou pegar aqui essa placa e observem, eu coloquei aqui o meu multímetro que eu estou usando aqui na bancada, que está ligado aqui, né, com a tela, uma telinha aqui, ó, bem aqui do lado, tá? Aqui no seu lado direito aí do seu visor. E eu vou fazer uma medição aqui. Então note que o multímetro está na escala do apito, né? Tem um sinalzinho aqui do apito. Ele está em OL ali. E eu vou medir, por exemplo, esse cara aqui, tá? Então, ó, vamos medir esse aqui primeiro. Deixa eu medir esse aqui. E note que ele mostra uma resistência, ele não apita, tá? Ele está na escala do bip, ó. Vou botar aqui para você ver, ó. Tá vendo? Ele apita, tá? Se eu tocar aqui, ó, se eu colocar aqui no GND, por exemplo, ele vai apitar, tá? Só que muitas pessoas, muitos técnicos que estão começando no reparo de placa, fica ligado apenas no bip. Então o cara não olha nem pro multímetro e já vai diretamente medindo aqui, ó, medindo. Aí ele pega uma linha que está bipando o capacitor dos dois lados, ele diz, tem um curto aqui. Aí ele vai injetar uma tensão, vai apresentar consumo, tá? Um conversor buck desse, por exemplo, se você injetar uma tensão aqui de 1 volts, ele vai consumir em torno de 90 mA, 100 mA, 120 mA, você vai achar que tem um curto-circuito aqui, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai ficar tentando verificar quem está aquecendo, aí aquece a CPU, aí você acha que tem um curto debaixo da CPU, ou seja, você fica analisando tudo errado, tá? E esse vídeo é exatamente para ensinar você a analisar essas malhas que podem deixar você meio que confuso. Então vamos lá, voltando aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, presta atenção. Eu estou medindo a malha, se eu estiver medindo aqui, ó, se eu estiver medindo, tá? Estou medindo aqui e apitou, vamos supor, estou aqui com essa outra sucata aqui, vamos supor, medi aqui, apitou, pessoal, eu tenho que olhar para o meu multímetro, tá? Eu não posso, só baseado pelo bip, achar que isso aqui está em curto, porque pode não estar. Se você perceber aqui, eu vou medir de novo essa malha e observe a resistência que ela vai apresentar. Vou ficar aqui segurando e ela está descendo, né? E está apresentando ali uma resistência de aproximadamente 2,8 ohm, né? Ou seja, bem próximo a o zero, tá? Se eu pegar a referência aqui do meu GND, ó, se eu botar aqui as duas ponteiras em um ponto de GND e verificar a resistência, digamos assim, a referência do meu GND, eu vou notar que praticamente em 1 ohm vai estar a minha referência do GND. Então aqui, pessoal, está muito próximo do meu GND. Nesse caso aqui, eu considero, tá, que essa malha de fato está com curto-circuito. Beleza? Então nesse caso aqui, eu tenho um curto-circuito de verdade. Agora, se eu pego uma malha, que eu vou fazer uma medição nela, e ela apresenta 17 ohm e fica bipando ali, essa malha ela não estará em curto-circuito, é apenas uma linha de baixa resistência, tá? E aí, essa linha tá boa? A 17 ohm, por exemplo? Sim, ela vai estar perfeita, sendo uma malha de baixa resistência, tá? Agora, se eu pego uma malha que ela não é de baixa resistência, que ela trabalha com a resistência alta e ela tem uma resistência em ohm, por exemplo, tá lá 180 e tantos ohm.
é uma linha que deveria estar em 10K, em mega ohm, e essa malha está apresentando uma resistência baixa, eu tenho a fuga, tá? Eu tenho a fuga nessa linha. Com a escala de resistência, observando meu multímetro, eu posso encontrar muita coisa e definir muita coisa e não me enganar no processo de análise, tá? Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Pegando aqui, né? Novamente, vamos lá. Eu vou medir essa malha aqui, ó. Eu vou pegar aqui essa placa do Moto G10 e eu vou medir essa malha aqui, tá? Vou medir essa malha. Eu não estou medindo o componente, eu estou usando o componente como test point. Eu já fiz um vídeo aqui, né? Eu vou deixar até no card aqui na descrição do vídeo. A aula que eu ensino aqui no YouTube, mostrando como medir o componente e como medir a malha, tá? Então aqui eu estou medindo a malha e não o componente. Então observem que nessa malha eu tenho uma resistência de 226 ohm aproximadamente, né? 224 ali. Essa malha, ela não bipa, tá aqui na escala de bip, tá? Ela não bipa por quê? Porque ela tá com uma resistência acima de 70, de 50, tá? E aí não vai bipar, mas mostra para mim ali o valor da resistência na escala de continuidade. Então eu preciso olhar para o meu multímetro. Agora, se eu medir aqui, ó, nessa outra malha, nota o meu multímetro. Percebe que ele começou a trabalhar como se fosse um relógio? Ó. Tá vendo? Tá chutando barulhinho? Vou botar de novo aqui para você ver. Ele não tá apitando alto, exatamente porque a resistência está em 59. Se essa resistência estivesse a 50 ohm, ele já ia começar a apitar de uma forma mais definida, tá? Então observe aqui, ó, o barulho. Ó. Vou ficar calado só para você escutar. Ó. Tá vendo que aqui o meu multímetro já começa a criar um som de como de opa, eu já vou achar um curto aqui, eu já vou dizer que é um curto. Ou seja, se tivesse 50 ohm, ele já ia ficar apitando. Só que essa malha aqui, pessoal, ela não está em curto-circuito. Ela está normal, esse aparelho liga, tá? Então, aqui não é um curto, tá? E você precisa entender exatamente isso. Se estivesse bipando aqui, se estivesse abaixo de 50, ele iria bipar e não estaria em curto. Então, não precisaria aqui ficar tirando componentes, ficar injetando tensão, podendo até danificar a CPU. Porque se você injeta uma tensão em uma malha de baixa resistência, quem vai aquecer é a CPU, porque a resistência, a carga do circuito está na CPU. O último componente que está entre o positivo e o negativo dessa malha é a CPU, tá? Então ela acaba se tornando a carga do circuito. E entre o positivo e o negativo existe uma resistência baixa, tá? Não é um resistor que tem lá. É simplesmente que a carga do circuito, a CPU, no bloco onde se encontra essas duas malhas, a resistência é baixa. Tanto é que se você tirar a CPU, essa linha ela vai apresentar um valor infinito. Por quê? Porque a carga do circuito é a CPU, tá? E por isso que a gente pode dizer com propriedade que essa malha tem uma resistência baixa. É uma malha de baixa resistência, porque a carga do circuito é baixa, tá? É uma resistência baixa, tá? Então agora você entende o porquê, beleza? Qual o intuito de termos uma resistência baixa em conversores Buck? Pessoal, o conversor Buck, ele pode alterar tanto a corrente elétrica como a tensão elétrica, né? Já é sabido aí nos próprios esquemas elétricos que mostra conversor Buck 1, aí tem lá entre 600 mV a 1.2 volts, né? Corrente vai entre 1 volt a 3.5, quer dizer, 1 volts não, 1 ampere e no máximo ali 3.5 ampere, tá? Então, o próprio esquema elétrico já nos diz isso. Agora, por que a gente precisa ter uma resistência baixa lá na CPU?
nessa malha? Para que seja possível gerar correntes altas, tá? Por conta de quê? Por conta da CPU. A CPU, ela precisa de corrente alta para ter um alto desempenho. Beleza? Então, uma CPU, ela pode estar trabalhando com 12 A, por exemplo. Se todos os bucks estiverem ativos, ela vai trabalhar com uma corrente muito alta. Por isso que se você ligar o aparelho e colocar o dedão lá na CPU, você vai queimar seu dedo. Não se analisa a temperatura de CPU quando o aparelho está ligando, porque ele vai praticamente liberar todos os conversores buck. E aí vai gerar uma corrente altíssima. Imagine 3 A num buck, 2 em outro, 4 em outro, 3.5 em outro, tudo isso junto, dentro de um circuito integrado. Por isso que causa também muita solda fria em CPU, tá? Porque o aquecimento da CPU, principalmente quem joga muito, né? Esses clientes que jogam muito, acaba trabalhando com a CPU num desempenho muito alto, aquecendo bastante o encapsulamento da CPU, gerando soldas frias, solda trincada. Ok, pessoal? Então, aqui, por exemplo, se eu pegar no esquema elétrico, vamos lá, vou pegar aqui o esquema elétrico, vou pegar aqui esse PMIC, tá? Vamos pegar o PMIC, vou colocar aqui esquema elétrico. E aqui, nesse esquema elétrico, eu tenho, né, as saídas dos conversores buck, tá? Então, é muito provável que essas saídas de buck, elas tenham, né, resistências baixas. E não é considerado resistência baixa apenas resistências que estão abaixo de 50, né? Se você pega uma resistência de 200 ohms, para uma malha de um smartphone já é considerado uma resistência baixa, tá? Então esses conversores buck, eles vão ter sim resistência baixa, exatamente porque é necessário que se tenha isso no circuito. Então aqui a gente tem, ó, a linha de feedback, tá, do conversor, né? Aqui a gente tem, ó, VREG S1, né? S1 de switch, chaveamento do conversor buck 1, tá? Então aqui a gente tem, ó, conversor buck, beleza? E a gente tem a linha de feedback, que é a linha que vai estar lá, vamos supor que aqui esteja a CPU, é só um exemplo. Então a tensão, né, ela vai estar presente aqui, a corrente elétrica vai circular por dentro da CPU. Então a CPU está aqui, a corrente vai circular por dentro dela. Se ela tiver uma resistência muito alta, a corrente que vai apresentar no circuito, isso aqui é física, pessoal, isso aqui é eletrônica pura, tá? A resistência quanto maior, menor será o fluxo de corrente. Quanto maior a resistência, menor é o fluxo de corrente. Quanto menor a resistência, né? Peraí, eu estou me equivocando aqui. Quanto maior a resistência, menor a corrente, tá? Quanto menor a resistência, maior será a corrente, né? Porque vai ter menos impedimento da corrente trafegar. Então, dentro da CPU, o próprio bloco que vai receber essa malha, né, dos conversores buck, ele já tem, né, uma corrente, uma resistência baixa para que haja, né, um fluxo de corrente elétrica enorme naquele bloco da CPU. Beleza? Agora, se eu pego, por exemplo, pessoal, vamos lá. Vamos supor que eu pegue aqui um bloco de tensões LDO, tá? Tô aqui, ó, com um bloco de tensões LDO. E nesse bloco de tensões LDO aqui, ó, LDO, né, Low Drop Out, ou seja, conversor de baixa potência. Aqui eu vou também encontrar tensões de 1 volts, 1.2, tá? Porque na maioria das vezes, malhas de conversores buck, elas vão estar, digamos assim, o máximo que a gente pode encontrar no conversor buck, né, seria, por exemplo, uma malha de 2 volts. Só que ela vai ter uma resistência menor, tá? Não seria, por exemplo, uma resistência abaixo de 50, mas seria uma resistência ali de 400 ohms, mais ou menos, em uma malha de 2 volts de um conversor buck. A gente vai ter malha de 1.2,
A gente vai ter malhas de 1 volts também, sendo um conversor buck, tá? E também a gente vai ter LDOs com essa mesma tensão. Só qual é a diferença de um LDO para um conversor buck? A diferença está exatamente na resistência dessas malhas. Porque o LDO ele vai ter uma queda de tensão, só que ele é um conversor de baixa potência, então ele não vai gerar uma potência alta de corrente elétrica, de tensão elétrica, tá? Porque ele não é um conversor buster, tá? Ele é apenas um conversor de baixa potência. No caso do conversor buck, ele baixa a corrente elétrica, mas ele tende a elevar a corrente, tá? Então ele dá a queda da tensão, eleva a corrente elétrica. Então a potência, né, será gerada ali como corrente elétrica no circuito. Então a gente não conversou, né? A gente não tem uma fonte ideal, então sempre a gente perde alguma coisa para ganhar outra. A mesma coisa acontece no circuito de backlight. Circuito de backlight a gente tem uma tensão muito alta, porém a corrente é baixa. 30 mA, 40 mA, 50 mA. Já no conversor buck, a gente tem uma tensão baixa, né, de 600, 800 milivolts, porém a corrente é altíssima, 4 A, 3 A, né? Mais ou menos isso. Então, pessoal, vamos lá. Para a gente entender uma coisa aqui que é importante, se eu tenho essa malha aqui, vamos supor, eu tenho aqui as extensões VREG LDO, tá? Então aqui é um outro bloco do Power Manager. Nesse bloco aqui vou ter aqui tensão de 1.2, 1 volts, né? Igual eu tenho lá, mais ou menos, lá no meu conversor buck. Só que, se eu for fazer uma medição nessas malhas, medindo as resistências dela, elas têm que dar um valor alto, tá? Então preste atenção aqui nessa sacada que eu vou explicar para vocês, ó. LDO tem que ter uma resistência alta, em kilo-ohm, mega-ohm, tá? Vai ter uma resistência alta. Se você for medir um LDO, uma malha de LDO, e estiver apresentando um valor baixo, tá? Em ohm, por exemplo, sei lá, tá apresentando 300 ohm, tá apresentando 500 ohm, tá apresentando 100 ohm, 50 ohm, você tem uma fuga de corrente nesse LDO, tá? Só um ressalto, né? Só uma pontuação que por exemplo, no 1.8 AP. A gente costuma ter uma resistência um pouco mais baixa nessa malha, porque ela está ligada a muitos componentes. Então, acaba tendo uma resistência um pouquinho, digamos assim, uma resistência um pouquinho mais baixa, tá? Só nesse LDO. Nos outros LDOs, a gente costuma ter resistências infinitas ou em kilo-ohm, tá? Então é muito importante você saber disso, porque você pode diagnosticar falhas em LDOs observando apenas a resistência da malha também. Então é importantíssimo vocês utilizarem, por exemplo, se vai utilizar a escala do BIP, fica de olho no multímetro. Porque se você ficar só escutando o apito, você pode se equivocar no reparo e ficar tirando componentes de forma desnecessária. Tá? Então esse vídeo é para informar para você que está começando agora a trabalhar com reparo de placa, que a escala de BIP serve para muitas coisas, inclusive para a gente buscar curto-circuito também. Porém, nesses casos a gente precisa observar a tela do multímetro, tá? É muito importante, porque o seu multímetro vai estar na escala do BIP e também já ajustado ali na escala de resistência. Se você quiser utilizar a escala de resistência, como eu, por exemplo, eu uso a escala de BIP para outras coisas, tá? E eu vou explicar para vocês aqui como é que eu uso essa escala, para que eu uso. Agora, para buscar curto-circuito, eu costumo usar ou escala de diodo ou escala de resistência. E, em geral, né, eu costumo usar escala de resistência ainda mais, porque ela é mais precisa para esses tipos de análise. Beleza? Agora eu vou explicar para você em que momento eu uso a escala de resistência. Pessoal, vamos supor que eu perdi um pino, tá? Eu perdi um pino aqui. E eu preciso encontrar, digamos assim, tá aqui uma malha, né, partida. Vamos supor, essa malha partiu aqui.
e eu não sei, né, de onde está vindo essa malha. Ele partiu em algum local aqui e eu não sei de onde está vindo. Então eu vou botar no local que eu tenho o pad e eu vou procurar, né, esse ponto em algum outro lugar para ver onde é que está passando essa malha, tá? Principalmente quando eu não tenho esquema elétrico de alguns aparelhos. Então eu fico procurando até encontrar alguém que bipe, tá? Eu fico procurando aqui na placa para ver se eu acho alguém que bipe aqui. Se eu encontrar, provavelmente aqui vai estar do outro lado aqui, né? Pro outro lado de cá, não sei. Mas provavelmente essa malha aqui que é de 5 volts, né? Ó, tá aqui, ó, ligada aqui, tá vendo? Daqui ela vai para outros locais aqui da placa. Então, pode ser que até que ela esteja pro lado de lá. Então a gente não vai acabar encontrando para cá não. Mas eu uso para isso, para encontrar, né, fazer mapeamentos, para saber, principalmente de placas que não tem muito esquema elétrico, para encontrar essas malhas, tá? Procurar essas malhas. Vamos supor que eu perdi, não sei de nada aqui. Se eu for procurando aqui, ó, eu vou encontrar, né? Provavelmente o circuito da linha de V-Boost está para o outro lado da placa, né? Então a gente aqui não vai encontrar nenhum componente por aqui, por exemplo, que esteja conectado a essa linha. Mas é mais ou menos isso, tá entendendo? Então eu vou procurar e vou encontrar. Quando ele bipar, eu sei que essa linha está indo para aquele determinado componente e assim eu consigo me orientar em uma análise, por exemplo, de aparelhos que não tem esquema elétrico. Beleza, pessoal? Mas fica a dica aí para vocês, né? Para que vocês entendam o fato que o multímetro na escala do BIP é bacana, tá? Mas a gente precisa se ligar em certas coisas para a gente não se confundir, beleza? Se você gostou dessa aula, deixa o seu like, se inscreva no canal se não é inscrito e deixa aqui teu comentário. Eu quero saber o que você achou dessa aula, o que você quer ver nos próximos vídeos aqui do canal, beleza? Tamo junto, Deus abençoe e até o próximo vídeo.